Olá, meu nome é Pamela, sou taróloga, bem-vindos ao canal. Essa vai ser a minha leitura semanal para o signo de Leão. Lembrando que é uma leitura geral, então não vai ressoar com todos os leoninos que estiverem assistindo esse vídeo. É interessante para uma visão mais geral do que pode ser a sua semana, algum conselho mais geral, alguma coisa mais específica, detalhada, que você olhe não apenas o seu signo solar, mas também as outras posições no seu mapa astral, como Vênus, Lua, Ascendente, às vezes o nó do norte, para uma ideia aí de vocação de carreira. E é isso, é uma leitura geral, não ressoa com todos, mas pegue aquilo que te acrescentar, que de alguma forma pode te ajudar, ok? Lembrando que vai ter algum barulhinho como agora, provavelmente, carro passando, moto e meus bichinhos, bichinhos da rua, só para dar um alerta, tá bom? Eu já embaralhei um pouco as cartas e eu vou embaralhar só mais um pouquinho. O método que eu uso é a cruz celta e o baralho que eu uso é o baralho tradicional do Waite. Vamos lá. Clareando as cartas aqui. Fundo do baralho, 5 de copas. 5 de copas é a carta da lamentação, fala de alguém que está triste por alguma situação que não deu certo, não foi exatamente da maneira como esperava. É interessante dar uma olhada aí nas questões emocionais essa semana, o que você tá focando, se você está focando mais no que você perde ou no que você já tem e que pode construir mais. Bom, olha, no começo aqui, momento presente, Rainha de Paus, a carta de Leão, 8 de Paus, duas cartas de muita força, duas cartas que para mim falam de autoestima, de colocar sua voz no mundo, de fazer o que deseja. Então eu vejo assim muita empolgação, muito fogo, que é o elemento do signo de vocês, né? Então uma semana de bastante empoderamento, assim, tomar cuidado aí com alguma precipitação. Nas cartas da âncora, 7 de espadas, 3 de copas. Bom, uma leitura geral, então isso pode ser interpretado de várias maneiras. De um modo simples, poderia ser interpretado, por exemplo, como alguma traição. Se você está num relacionamento, você descobrindo que tem mais alguma pessoa envolvida, pode ser para algumas pessoas. Não estou dizendo que é para todos, pode ser que seja para algumas pessoas. Mas pode ser também uma auto-traição, auto-sabotagem com 7 de espadas e o 3 de copas. Talvez você focando aí mais em coisas que não são tão legais para você. Então, às vezes, ao invés de focar mais no trabalho, você focar mais em se divertir. Às vezes, você, no meio de uma pandemia, indo para uma festa, 3 de copas pode ser muito bem carta de festa. Então, eu vejo aí um foco, uma paixão, uma motivação muito grande, mas parece que o foco não está muito bem posicionado, talvez está mais em coisas que te prejudiquem do que te fortalecem. Eu acho que essa semana, pelo que eu vejo no quadro geral aqui, você vai ser chamada para fazer mais coisas que te beneficiem, assim, talvez ter um foco mais centrado no que realmente vai te proporcionar um futuro melhor, coisas melhores. Então, pode ser que você tenha que deixar algumas coisas, que você tenha que focar em algumas coisas. Então eu vejo assim uma energia extra surgindo em você, mas talvez uma necessidade de saber focar exatamente para onde você vai colocar isso. Você vai focar em autossabotagem, você vai focar em distrações, ou você vai focar no que realmente pode acrescentar na sua vida. 3 de copas aqui pode significar também que você está esperando o retorno de alguma pessoa e não deu certo. Pode até ser que aconteça essa semana, mas talvez não deveria também ser o seu foco, principalmente se essa pessoa já trouxe alguma decepção para você. Então, tem várias questões a serem analisadas aí. Foco, retorno, o que você não quer deixar ir, autossabotagem, aonde você anda concentrando a sua energia. Eu acho que vai ser uma questão aí essa semana. Na voz da essência aqui eu tenho a roda da fortuna e o 7 de paus. A roda da fortuna fala de movimento, do novo. 7 de paus fala de defender a si mesmo, de lutar pelo que se deseja. Então, colocando no sentido de relacionamento, talvez
Não é a hora mais de esperar um retorno de alguma pessoa que pode não ter sido tão legal para você, pode ter mentido, enfim. Pelas cartas é hora de fazer o mundo girar. 7 de paus, uma carta de autodefesa, de foco em si mesmo, de lutar pelo que você acredita. Eu vejo nessa semana a necessidade de fazer a roda da vida girar, de novos acontecimentos, novas coisas para você, mas no sentido de que realmente te proteja, te defenda, no sentido do seu bem-estar. Essa energia toda que eu vejo aqui, focada para o seu bem-estar, não para o que de alguma forma pode te prejudicar. Aqui na carta do método eu vejo o 6 de ouros, uma carta de reciprocidade para mim, e a torre, uma carta de acontecimento inesperado. Então, realmente, de várias coisas aqui que eu vejo que podem acontecer, pode acontecer uma coisa inesperada com a torre. Alguém pode voltar do passado te dizendo que vai dar uma relação mais igual, mas pode ser que você perceba que não, que é mentira. Também, essa carta, para mim, ela é uma carta muito boa, assim, é uma carta da sobriedade no meio termo. De novo, eu acredito que a vida essa semana tá te pedindo para focar no que é mais recíproco, no que é mais igualitário nas relações, no trabalho. Por exemplo, se for uma questão de saúde, você percebe que a sua saúde não tá indo tão legal, é hora de você focar no que realmente você tem que fazer para a saúde acontecer e não em coisas que só te prejudicam. Ficar fazendo os mesmos movimentos sempre, esperando que as coisas aconteçam de modo diferente, assim como dizem, a definição da insanidade. Então eu vejo essa semana a necessidade de um foco em coisas que te fazem bem, em relações que te fazem bem. Se alguém volta para sua vida e não consegue te dar essa reciprocidade, talvez não é a hora. Se você quer uma saúde, você precisa entender que você precisa comer bem, fazer exercício. Se você está num emprego e não está sendo tão legal, é interessante você ver se aquilo está sendo recíproco, se o que você está colocando de força de trabalho está sendo equivalente ao retorno. E é interessante perceber que se você está tendo algumas atitudes que não são tão favoráveis para você, ou as pessoas na sua volta estão tendo atitudes que não são tão favoráveis com você, é hora de colocar um movimento aí na sua vida, priorizando o seu bem-estar e priorizando o que é recíproco, o que é justo em qualquer tipo de relação humana. Bom, aqui no caminho de crescimento eu vejo o Diabo e o Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Ouros é uma carta que fala de estabilidade, planos de longo prazo, de cotidiano. Diabo, uma carta que fala das tentações, fala dos desejos, de algum aprisionamento, apego. Então eu vejo que realmente assim essa semana, pelo que eu estou entendendo no geral aqui, você vai ter que decidir entre o que talvez é prazeroso, mas não te traz muita alegria, e o que é talvez mais rotineiro, mais tranquilo, mais calmo, mais cotidiano, mas num longo prazo te leva para um lugar melhor na vida, assim, mais interessante. Então, relacionamentos mais saudáveis, mais prosperidade financeira, mais saúde. Eu vejo realmente uma semana, é como se te colocassem assim num lugar e falassem você quer esse caminho aqui do prazer, mas que pode te levar para alguma espécie de ruína, ou você quer esse caminho aqui que talvez não pareça tão divertido na primeira impressão, mas pode te levar a um lugar aí de paz, de tranquilidade, de saúde, de riqueza, enfim. Bom, aqui a primeira carta de futuro, eu vejo 8 de copas, página de espadas. Se for em relação a relacionamento, assim, de uma forma bem simples, o página de espadas pode significar você descobrindo alguma coisa que pode te trazer algum sofrimento, então pode te fazer definitivamente abandonar uma pessoa. Então, por exemplo, você está esperando alguém retornar para sua vida, a pessoa não retorna, mas você quer muito que isso aconteça. Você vai olhar nas redes sociais da pessoa com esse página de espadas e descobre que a pessoa já tem uma outra pessoa, por exemplo. E aí você é obrigado a perceber que aquilo realmente não era para você. Ou então a pessoa volta, diz que vai dar alguma coisa recíproca, mas você acaba descobrindo que não é exatamente isso e finalmente você tem que abandonar uma situação por mais difícil que seja. Mas para mim, no geral, fala daquele mesmo aspecto que eu falei antes
esse 8 de copas aqui pode ser visto como uma carta de decisão. Você viveu algumas coisas, percebeu algumas coisas e viu que não era tão bom para você, então você precisa abandonar para ir para algo novo. Eu vejo nessa semana realmente, se você não tomar uma decisão para fazer coisas boas na sua vida, a vida vai meio que trazer uma notícia, alguma coisa que te faça perceber que realmente é hora de fazer talvez melhores escolhas, relacionamento, dinheiro, saúde, enfim. Aí no resultado final aqui eu vejo o ermitão, uma carta de autoconhecimento, de silêncio. Temperança, uma carta de equilíbrio, de paciência. Justiça, uma carta que pode ser de karma, mas pode ser realmente de ajuste, você saindo dessa energia que talvez dos apegos, dos desejos muito fortes, indo para uma carta de mais centramento, de meio termo, de equivalência. E o Cavaleiro de Copas, uma carta dos sonhos, dos ideais, de novos começos emocionais. Então, realmente parece uma semana que te fala assim, você vai escolher os apegos, os prazeres rápidos, ou você vai escolher a sobriedade, que pode te dar um autoconhecimento, uma paz que te permite viver dos seus sonhos. Eu vejo realmente isso nessa semana. Pode ser para amor, pode ser para dinheiro, pode ser para trabalho. Para amor pode ser alguém que você gosta muito voltando, mas que não é uma pessoa boa para você e você decide ir embora e começar algo novo. Para emprego pode ser uma oferta muito tentadora, algum lugar que é muito cômodo para você, mas você analisa e percebe, não, é cômodo e tal, mas eu posso encontrar coisas melhores. Eu vejo uma semana de decisão entre o que é bom, entre o que é saudável, entre o que é equilibrado e o que é justo, e entre o que pode ser prazeroso, mas não traz tanta alegria no longo prazo. De qualquer forma, se você consegue se libertar um pouco dessas energias de apego, de autossabotagem, se você consegue lutar pela sua verdade, pelo que te faz bem, eu vejo aí uma energia extra sendo adicionada para você correr atrás dos seus sonhos. Então, para mim é realmente uma semana de decisão, de escolha. Essas escolhas podem causar alguma dor inicial, mas para mim elas liberam você, a sua vida, a sua energia para você correr atrás daquilo que te faz bem, que te faz sonhar, que faz bem para você e que faz bem para o outro. É isso, eu espero ter ajudado. Peço por favor que deem um curtir, compartilhem, se inscrevam se vocês gostaram do conteúdo. E consultas particulares eu vou deixar o meu e-mail na descrição do vídeo. É isso aí, até mais.